Olá! Oi, 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 oi. Boa noite. Vou aguardar aqui uns instantes. Da última vez eu nem aguardei, comecei falando. Vou aguardar alguns instantes as pessoas entrarem. E conforme o prometido, estarei aqui todas as terças e quintas para conversarmos. Normalmente nesse horário de 19, às vezes eu atraso um pouquinho no consultório, pode ser que atrase um pouco. Mas estarei aqui sempre nas terças e quintas falando de algum assunto relevante de nutrição esportiva, tá? Tema de hoje é sobre exames bioquímicos. Eu acabei de dar uma aula na Unifol para os estudantes de nutrição, então eu já fiz um esqueminha aqui, me organizei para trazer um pouquinho pra cá, tá? Pra gente estar falando sobre isso. Bom, né, se tiverem pessoas novas, os objetivos da live são para convidar profissionais da área, estudantes, nutricionistas, para aprenderem mais sobre nutrição esportiva. Eu criei um canal para isso, né, que é o Desenrola Nutri. Então, já inicio convidando todo mundo a entrar lá no Desenrola Nutri para acompanhar esse novo projeto, onde eu ensino nutricionistas e estudantes de nutrição a dominarem a nutrição esportiva. Nosso objetivo é com que em 3 meses a gente consiga ter aí um conteúdo sólido, denso, que vocês estejam literalmente desenrolados e dominando o assunto, tá? Bom, e o tema de hoje, dentro da nutrição esportiva, nós vamos falar de exames bioquímicos. Que exames, né? O que é que a gente pode estar fazendo? Como é a interpretação desses exames? Então, eu vou abordar aí esse mundo relacionado aos exames, certo? Bom, pra quem não me conhece, né, sou Andressa Fontes, nutricionista, sou professora de pós-graduação, tenho mestrado, tenho várias especializações na área de nutrição clínica funcional, esportiva, fitoterapia, tenho certificação internacional pelo American College, tudo na área de nutrição esportiva, tenho 14 anos de prática clínica no consultório, e pelo menos 10 aí de sala de aula, ensinando nutricionistas, né, a se capacitarem em diversas áreas, né, principalmente atuando na área de saúde da mulher e na área do esporte. E comecei com o meu novo projeto, né, que é o Desenrola Nutri, e que é o objetivo aqui das lives, da gente estar trazendo conhecimento para focar para a nutrição esportiva, certo? Bom, e hoje nós vamos estar falando sobre exames, né? Então, o objetivo aqui é a gente estar abordando a parte de exames bioquímicos. Então, para quem é nutri, para quem é estudante, os nutri sabem que a realidade nós podemos prescrever os exames bioquímicos, eles fazem parte da nossa conduta. Muitas vezes são essenciais para que a gente tenha um entendimento ali melhor, tá? Mas a gente lida com uma dificuldade, uma realidade, que é a não cobertura pelos planos de saúde da nossa solicitação. Então, alguns planos cobrem, alguns planos a gente tem um acesso fácil, outros planos a gente tem mais dificuldade. Então, o paciente precisa passar por um médico para poder com que ele faça ali uma transcrição, ou se você tiver, né, os nutris, tiverem um médico parceiro, e aí eles, né, podem estar fazendo essa solicitação para ajudá-los. Independente se nós solicitamos ou se vem de um encaminhamento médico, nós precisamos interpretar. Então, o que é que eu começo falando? E que isso é o ouro, gente. Interpretar é diferente de ler. Ler, qualquer um vai ler. O próprio paciente, ele vai ler. Ele vai pegar ali o exame, vai olhar, vai comparar ali com a referência e ele entende se tá dentro da referência, na cabeça dele tá tudo certo, né? Mas o exame, ele dá pra gente muitas outras informações. E dentro do esporte, há algumas características específicas, então muitos direcionamentos. E os atletas e praticantes de atividade física, eles têm algumas características e algumas alterações nos exames por conta do exercício físico e que não necessariamente, que na verdade não comprometem seu estado de saúde, né? Então é importante que os profissionais, eles conheçam, tenham conhecimento do assunto para poder trabalhar com esse público, enfim, né, para direcionar aí a melhor escolha dentro da prática clínica, tá? Bom, então eu vou tentar focar o máximo possível no esporte, então vou abordar exames mais com esse olhar esportivo, não vou me ater à clínica, algumas vezes posso falar alguma coisa, mas não vai ser o foco, tá? E mais uma vez, né, falando que a live ela é direcionada para profissionais da área. Então, para quem não é, para os meus pacientes, né, vai ficar muito difícil de vocês entenderem, talvez não faça sentido.
e não seja interessante para vocês. Então, o nosso foco aqui são os profissionais da área mesmo, certo? Bom, e por que é importante interpretar esses exames? Os exames, eles vêm como aliados, eles vêm complementar a sua avaliação clínica como profissional. Então, gente, ele não é pra ser e não deve ser e não é bacana com que ele seja, que ele direcione, que você comece pelos exames, né? Apesar de muitas vezes ser a angústia do paciente, é o que ele quer ouvir, mas de fato, o ideal é com que ele venha complementar. Então, primeiro você faz a análise clínica do paciente, avalia bem sinais e sintomas e aquilo vai te despertar. Será que eu tenho deficiência X, Y? Será que isso tá legal? Será que esse consumo tá legal? Enfim. E aí você vai solicitar os exames que casam, né, com essa desconfiança para confirmar a sua hipótese. Então, o raciocínio, ele deve ser esse. Ele é sempre complementar. O exame, ele não... Né, às vezes as pessoas dizem, ai, é essencial. Ou mas eu como nutri não consigo solicitar. E aí, como é que eu vou trabalhar? Gente, não é assim. Clínica é sempre soberana. Então, para nós, a prioridade é o que o paciente te relata. O exame, ele vem mais uma vez aí complementar, certo? Bom, e aí o que acontece? Quando a gente tá falando de um praticante de atividade física, dependendo da modalidade, do volume, da intensidade, a gente tem desgastes musculares diferentes, a gente tem algumas alteraçõezinhas. Então, paciente que tem um alto volume de treino, que treina em alta intensidade, atletas profissionais ou amadores com volume de treino muito grande, dependendo da modalidade esportiva, alguns marcadores, eles se alteram e isso não quer dizer que é doença. Então, um exemplo, tá? Lutador, imagina que tem um impacto de porrada, ele cai muito no chão, então tem uma alta lesão muscular. Então, os marcadores que estão correlacionados com lesão muscular, eles vão alterar. Por exemplo, TGO é um marcador que reflete lesão muscular, mas também é um marcador hepático. E muitas vezes ele pode ser interpretado errado, como se fosse uma alteração hepática, quando na verdade é só um dano muscular ali associado ao exercício, tá? Então, essas interpretações, elas são importantíssimas para com que eu consiga conduzir a estratégia para o meu paciente da melhor forma. Então, o que é que eu preciso compreender, né? O que eu sempre falo dentro da nutrição esportiva. Não tem como você ser um bom nutricionista esportivo, um bom profissional, se você não domina a fisiologia do exercício. Então, primeiro eu preciso entender as características do exercício, como o volume de treino, como é que tá aquele treinamento naquele momento, entender as consequências disso. Qual é a consequência no meu corpo? A gente fala que são as adaptações fisiológicas, né? Então, o que é que eu espero daquele tipo de treinamento? Então, por exemplo, treinamentos que têm força, treinamentos que têm potência, treinamentos que incluem velocidade, eles normalmente geram mais, que tem impacto, normalmente eles geram mais lesão muscular, por exemplo. E aí a gente tem essas alterações. Já outras modalidades em que a característica ela é mais cíclica, né? Bike, corrida, esses marcadores não são tão elevados assim. E sempre, o que é importante, é com que a gente vai comparar o paciente com ele mesmo. Sempre que a gente faz exames de sangue, tá? Bom, e aí voltando, né? Por que é tão importante saber interpretar? Por que isso é um diferencial? É como eu disse, todo mundo lê, mas a interpretação a gente vai avaliar um conjunto de fatores para saber o que está acontecendo. Então, os exames, eles me dão muita direção. De várias condutas, né? Inclusive das estratégias nutricionais que a gente vai abordar. Então, um exemplo, tá? Foi até um Reels que eu soltei hoje. O paciente tá aqui se queixando de cansaço. E aí, muitas vezes, o atleta, o que é que ele diz? Ai, André, tô com fadiga, tô tão cansado. Passa um pré-treino pra mim, pra ver se eu tenho mais disposição, pra treinar melhor. Então, o que o paciente tá te pedindo é um estimulante, né? Que na cabeça dele é o efeito, por exemplo, de uma cafeína, de um gengibre, de um chá verde, né? Dos recursos ergogênicos que são adrenérgicos. Ele espera que aquilo vá resolver o problema. Só que, na verdade, cabe ao profissional, né? Então, a nós, investigar qual é a causa. Será que esse cansaço dele é normal? Ele é realmente só do dia a dia? É uma rotina pesada, exaustiva, ele treina no final do dia e aí realmente tá mais cansado? Tudo bem, né? Normal. Mas será que tem alguma coisa por trás? Então, cabe ao profissional investigar qual é a causa.
E eu sempre falo que o bom profissional, ele é esse, né? Ele não trata só o sintoma, só o que o paciente está te relatando, mas ele vai entender o porquê. E os exames, eles entram nesse contexto. Então, quando a gente fala de fadiga, por exemplo, associada ao exercício físico, pode ser combustível inadequado. O paciente diz que quebra porque simplesmente o balanço energético, né? Então, as calorias da dieta não estão ajustadas, ou porque ele não está consumindo a quantidade de carboidrato que deveria. Tá inferior, pode ser um motivo. Mas também podem ser deficiências nutricionais. Então, a gente pode ter aí deficiência de ferro. E eu reforço que a deficiência de ferro, ela não precisa ser uma anemia. A anemia, ela é uma deficiência grave de ferro. Mas é muito comum que os atletas, eles tenham deficiência. Até soltei um post sobre a anemia no atleta, que é extremamente comum, principalmente em mulheres. Na fase reprodutiva, né? Também por conta dos sangramentos. Então, é uma realidade. Não só a anemia, mas também as deficiências. A gente tem deficiências leves, moderadas e a anemia, que é uma deficiência grave. Mas muitas vezes, numa deficiência mais leve ou moderada, o paciente já está assintomático, né? Então, ele já te reclama de cansaço, de fadiga. Não chega a estar com anemia ainda, mas ele tem uma deficiência ali importante de ferro. Então, por exemplo, a gente vai investigar se é ferro, se é B12, se é uma disfunção mitocondrial, a produção energética dele tá ruim, realmente ele não tá conseguindo metabolizar. Um paciente, por exemplo, com sobrepeso. E sim, existem atletas que têm sobrepeso, né? Inclusive profissionais, atletas de alto rendimento e alta performance que estão enquadrados, sim, no sobrepeso. Então, esse é o nosso papel, né? E existem diversas causas para o cansaço, não é o foco aqui da aula. Mas qual é o objetivo? É que eu vá solicitar os exames para confirmar a minha hipótese ou investigar, né? Por que esse paciente está cansado e que eu consiga, de fato, tratar a causa. E aí, um exemplo, né? Detectei que ele tá com deficiência de ferro. Suplementar vai ajudá-lo muito. Mas o que é o outro ponto que eu preciso entender? Por que ele tá deficiente? É o consumo dele que é inadequado? É uma alteração de digestão e absorção? Ou é por sangramento intenso? No caso de mulheres, uma adenomiose, um mioma. Enfim. E aí, a gente vai tentar solucionar a causa quando tiver solução, né? Então, se era digestivo, vamos tentar melhorar essa digestão, por aí vai. Então, a gente sempre cria aí essa sequência de raciocínio. Os exames, eles entram para fazer essa complementação, para que a gente consiga entender esse todo. Independente, né? Por exemplo, estava dando o exemplo do ferro, mas se é uma deficiência de ferro, se é só ferro, se eu tenho outros nutrientes deficientes, se é realmente do processo absortivo, e aí a gente consegue ter a melhor conduta para esse paciente, tá? Outro ponto que é extremamente comum nos atletas e nos praticantes e que muito me direciona é fazer a análise mesmo dos marcadores metabólicos, colesterol, glicemia, que normalmente a gente avalia ali os básicos, né? Mas, por exemplo, às vezes eu fiz uma estratégia de hipertrofia. É comum que esses marcadores vão subir. É uma consequência da alimentação, é o que a gente espera. Ele tá fazendo uma ingestão maior do que o habitual. Então, a gente também pode usar eles para monitorar. Em atletas profissionais, a gente usa muito como para acompanhar lesão muscular e para prevenir lesões, né? Então, no futebol, por exemplo, é extremamente comum fazer análise de CK, né? Que é um marcador de lesão muscular. Todo mundo lembra da Covid, todo mundo lembra que a gente solicitava CK para avaliar essa lesão muscular. É o mesmo que acontece com o atleta, né? Na Covid, na verdade, era pela patologia, mas a realidade do atleta é pelo treino. E aí, como que funciona? Então, eu avalio a CK, eu sempre preciso comparar o meu paciente com ele mesmo. O que é errado? É eu pegar um valor de CK, achar que é alto e, nossa, tá muito alto, ele tá com risco de se lesionar. Mas aquela pode ser a característica dele, a característica da modalidade, a característica do treino. Então, o treinamento, ele muda esses marcadores. Se ele tá numa fase de treinamento mais intensa, treinando em alta intensidade, tá num período ali de aumento de volume, né, já no decorrer da temporada de treino, não tão próximo de competição, ou já até se aproximando, né, já sinalizando ali que precisa reduzir aquele ritmo. É uma fase onde essa CK vai estar mais elevada, ele tá com mais dano muscular, porque ele tá treinando mais intensidade, com mais volume. E aí, se ele vem de uma fase de um repouso, se ele vem de uma fase de descanso, a gente entende que esses níveis, eles vão baixar. Então, quando a gente fala de atleta, não só atleta, né? Na verdade, todo mundo, eu sempre preciso comparar os exames bioquímicos dele com ele mesmo, para entender ali o contexto. Então, não é errado eu pegar um valor de CK isolado,
e achar que é alto ou baixo. Na verdade, eu estou conhecendo o indivíduo naquela característica, naquele momento de treino, e aí eu vou usar vários marcadores de padrão, né? Então, é normal que a gente tem ali marcadores pré-temporada, durante a temporada, ou às vezes a gente avalia, inclusive, no mesmo dia. Enfim, o que é importante é que a gente vai conhecer, vai ter ali o histórico do atleta, e quando aquele exame ele sobe muito da curva do que é o habitual, do que a gente espera, é um sinal de alerta, e aí talvez a gente vá colocar esse atleta para descansar. Isso vai ser discutido em comissão técnica, enfim, né, com toda a equipe que acompanha esse atleta. É o que a gente, né, uma prática bem comum aí, principalmente no futebol, tá? Outros marcadores que comumente alteram no atleta são as nossas células de defesa, né? Os leucócitos. Então, uma sessão de treinamento, ela pode aumentar em até 280% os níveis de leucócitos. E aí, depois eles vão vindo baixar, né? Então, é importante que eu entenda esse contexto. O paciente treinou, ele descansou, ele não descansou, né? Então, os leucócitos, eles refletem aí, é como se fosse o somatório das nossas células de defesa. Então, eles refletem nosso sistema imunológico. O que é que eu não quero para um atleta? Déficit imunológico, leucócito reduzido, mas eu também preciso estar atenta se ele está elevado demais. Será que eu não tenho uma sobrecarga ali de treinos, enfim, como é que esse sistema imunológico ele tá respondendo frente àquelas sessões de treinamento? Então, a gente consegue avaliar aí os níveis de saúde. E por que é tão importante? Quando a gente está falando de atletas de maior volume de treino, de alto rendimento, é muito comum, né, uma realidade com que a gente tenha, por exemplo, overtraining, né, que é um excesso de treinamento. Então, avaliar isso e ter esses marcadores, fazer essa comparação é importante até para entender aí que momento o atleta tá e prevenir, enfim, saber a hora de parar. Mas, o que eu queria focar aqui as atenções, tá? Algumas coisas bem comuns em atletas. Avaliar sempre ferro, a anemia é muito comum. Inclusive, as deficiências funcionais. Muitas vezes eu tenho estoque de ferro, mas pela inflamação ali do próprio exercício, esse ferro não está disponível, o paciente tem essa queixa de cansaço. E precisa ter sempre cautela com relação à avaliação dos parâmetros hepáticos, né? Fígado é um órgão importantíssimo para um praticante de atividade física, mas muitas vezes os valores alterados não refletem a alteração de saúde hepática, e sim adaptações ao treinamento, né? Como eu estava falando. A questão do impacto pode ser algo que gere alteração desses marcadores e isso não reflete a alteração da saúde hepática. Bom, algumas modalidades a gente precisa muito acompanhar eixo hormonal. É fundamental. E aí, quando eu falo de hormônio, eu falo de tireoide, eu falo dos hormônios esteroidais. Então, por exemplo, tá? É esperado de adaptação fisiológica que um indivíduo que faça treinamento de força, ele tenha melhores níveis de testosterona, e um indivíduo que tenha um volume de treino com a característica mais oxidativo, ele tenha níveis mais diminuídos, porque é o que se espera de resposta, né, adaptativa mesmo do treinamento. E é o que a gente vê na prática. Mas, mais uma vez, a gente vai estar sempre comparando o indivíduo com ele mesmo, tá? Dei essa pinceladinha aí em alguns pontos pra vocês irem refletindo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no meu roteiro que eu vou checar. Bom, um exemplo, né, de quando essa prática nos ajuda muito. Às vezes eu posso estar perdido com que estratégia no paciente, eu posso estar sem entender qual é o motivo da fadiga dele. Aí, por exemplo, eu achei que a fadiga era falta de comida, fiz o ajuste de carboidrato, subi carboidrato, não tá respondendo. Opa! Então, vamos investigar, deve ter alguma deficiência nutricional aí que tá comprometendo, né? Então, isso faz toda a diferença, tá? Outro ponto, assim, clássico, né? Já vi vários pacientes chegarem no consultório assustados, às vezes com alguns marcadores. Nossa, esse exame deu super alto, e aí o paciente leigo, né, vai ler ali, entendeu que tá fora da referência, se preocupou, mas na verdade era só uma adaptação mesmo do treinamento esportivo. Sendo que não esse marcador tá alto e eu treino, é só por isso. Não, eu preciso interpretar vários outros exames para entender se é aquilo mesmo, né? E óbvio, né, entender o volume de treino, se essa pessoa tá treinando pesado mesmo, para que a gente tenha essas adaptações, tá? Pra vocês terem ideia, gente, na prática, por exemplo, o que acontece? Eu tenho uma atleta de vôlei de praia, o impacto dela é pequeno por conta da areia, não tá numa fase de treinamento muito elevada. Às vezes eu encontro níveis de CK normal e é uma paciente super adaptada.
tem um nível de CK normal, mesmo atleta de altíssimo rendimento. E já outros, mesmo que ele seja amador, é um lutador, não é um atleta profissional, é amador, tem um volume de treino médio, mas ele já tem valores mais aumentados porque é da característica do exercício. Então, a gente precisa entender o contexto onde esse paciente está para poder conseguir fazer as interpretações, certo? Então, eu sempre preciso cruzar essa informação com a característica do treino, com essa modalidade, como ele está treinando, a intensidade, né, desse treino, com as informações dos exames para ver se faz sentido, né, para com que a gente consiga interpretar. Mais uma vez, o interpretar não é sobre ler, é analisar o contexto do que aquela informação está me dizendo com a clínica ali do paciente, tá? Bom, e aí a gente tem, quando a gente fala em exames bioquímicos, é uma dificuldade, porque a gente, né, nós como nutricionistas, a gente não tem um acesso tão fácil, tem a questão de solicitar que depende do profissional da medicina para nos apoiar, e a interpretação, né? Hoje, quando eu estava dando aula na Unifol, uma aluna me fez uma pergunta interessantíssima. Ela disse: Andressa, onde foi que tu aprendeste isso? E aí veio um filme na cabeça, né? Porque são 14 anos de estrada. E aí nossa, em todas as pós-graduações que eu fiz, normalmente tiveram aulas de exames. Eu fiz vários cursos e fiz cursos com vários profissionais diferentes. Inclusive, assim, assisti a pós-graduação, eu gostei da aula, comprava o curso do professor, porque eu já tinha uma referência e tudo, e fui me aprofundando e aperfeiçoando, sempre na clínica. E aí, quando eu comecei, né, a mergulhar mesmo na nutrição esportiva e acho que nos últimos 8 anos, eu comecei a lidar com a realidade que eu não sabia. E aí conheci o professor Lázaro, conheci dando aula de pós-graduação em Belém. Eu estava dando aula de estética, o professor Lázaro de exames bioquímicos na prática esportiva. Ele tem um livro incrível sobre o assunto, completíssimo. É a única literatura no Brasil. E me aprofundei com o livro dele, tive aulas com o professor Lázaro também, amigo, mas também é professor, né? Isso é muito bacana. E, enfim, né? Então, eu fui evoluindo esses estudos. Por quê? Não existe uma referência, exceto o livro do professor, que você consiga tá se aprofundando ali. E a interpretação, quando a gente fala o olhar da nutrição, é muito diferente do olhar saúde e doença da medicina, né? Então, e mais ainda quando a gente fala de atleta, a gente vai para um outro nível. Então, o que é que acontece? Aquelas referências, enfim, né? Elas são contextualizadas quando a gente pensa no aspecto saúde, mas mesmo dentro daquela faixa de referência, aquela informação, ela nos dá outros direcionamentos, né? Então, pensem sempre, né? Vou dar o exemplo da doença, mas isso não vale só para a doença, vale para as estratégias também. Toda patologia, ela vem em uma progressão. Então, eu venho como se fossem degrauzinhos de uma escada progredindo. E aí, com a interpretação de qualidade de exames bioquímicos, você consegue entender ali o estágio. E aí, tomar as decisões que são mais importantes naquele momento, né? Então, às vezes, eu vejo um exame de glicemia, quando eu comparo o paciente com ele mesmo, né? Teve sempre o histórico ali lindo, 80 e tudo. Hoje, esse marcador, ele tá 95. Ele não alterou da faixa de referência. Mas quando eu comparo o paciente com ele mesmo, a gente teve um aumento importante. E aí, a gente vai avaliar o que foi que mudou na alimentação dele, o que foi que mudou nesse contexto de composição corporal, de alimentação, que trouxe aquela característica. Então, na verdade, é um sinal de alerta pra gente entender e fazer as correções necessárias, mas não é um diagnóstico de doença. E aí, essa interpretação precisa ser muito cuidadosa. Então, quando a gente fala de performance, níveis superiores a 40 de vitamina D, eles são interessantes. Isso está associado com performance, principalmente com treinamento de força. Mas não significa que suplementar a vitamina D vai te deixar mais forte. Mas os níveis adequados vão te deixar na melhor característica ali para performar. Mas a gente não tem trabalhos científicos que dizem, eu dei vitamina D e a pessoa tá treinando mais forte. Não é assim. Então, tem que ter muita cautela, porque existem interpretações aí bem erradas nesse sentido. Então, por exemplo, um atleta, ele precisa ter
cuidar de aspectos imunológicos, ele precisa de um suporte antioxidante quando a gente tá falando de um volume de treino aí mais elevado. Então, a gente já entende, a gente já tem na literatura que níveis de zinco acima de 100, eles são mais interessantes. Então, eu tô dando aí pra vocês alguns exemplos, deixando um gostinho, pra com que vocês entendam que esse olhar para o atleta, ele precisa ser diferente. O atleta precisa de suporte antioxidante, o atleta tem uma necessidade aumentada de zinco, de complexo B, dependendo da modalidade também. Então, muitas vezes, esse praticante de atividade física, ele tem uma necessidade diferente de nutrientes. E a gente vai interpretar esses exames dele também de maneiras diferentes de quando eu comparo com um indivíduo normal, né? Com volume de treino pequeno ou sedentário, que não treina. Então, a gente vai sempre conseguir compreender. E vai também usar esses marcadores bioquímicos para estar em busca de valores ali mais otimizados para com que ele melhore o rendimento também, né? Então, pensando em rendimento, a gente vai avaliar esses exames pensando em saúde, pensando, né, no contexto do bem-estar e de qualidade de vida daquele atleta, né? Sempre vão ter os atletas, os praticantes e o profissional, na verdade, o foco dele com certeza, né, é a performance. Se você perguntar para um atleta profissional se ele tá preocupado com saúde ou performar, ele vai te dizer que ele tá preocupado com performar, né? Essa é a realidade de quem trabalha com os atletas profissionais. Mas nós, como profissionais de saúde, a gente tem que estar sempre nesse jogo de cintura aí, no meio termo, para tentar, dentro do contexto do que a gente pode, trazer mais saúde para ele, certo? Bom, e aí o que é errado? É errado que eu analise os exames de um praticante de atividade física como se ele fosse um indivíduo normal, né? Que não tivesse aquele volume de treino. Então, eu preciso entender essas adaptações do treinamento dele, entender e interpretar esse exame de uma forma diferente. Eu não posso fazer a leitura de exame de atleta, de praticante de atividade física como de um indivíduo normal. Não, é um erro, tá? Então, o que é que a gente precisa fazer para interpretar bem? Ter as informações do que é que ele treina, volume, intensidade, qual é a característica desse treino, porque às vezes é assim. Tô falando de um praticante de musculação, mas ele pode praticar essa musculação leve, ou ele pode praticar uma musculação de maneira mais intensa, ele pode estar em um momento com um alto volume, com muito desgaste, pode estar buscando hipertrofia. Então, na frente dos exames anteriores dele, é provável que os marcadores que são de lesão muscular, eles vão estar aí mais aumentados. Então, eu entendi esse contexto do momento, certo? Então, o correto para com que eu consiga interpretar da melhor forma é cruzar a informação com a característica do treinamento dele. Ok? Então, eu sempre digo assim, o exame para mim, ele vem complementar, né? Então, criem essa rotina de passo a passo de atendimento para vocês. Comecem com as perguntas, fazendo anamnese, colham as informações sobre o treinamento, para com que escutem as queixas do paciente, para com que no final você some essas informações, contrapondo com o padrão alimentar com que ele está se alimentando, para com que você... E aí entram os exames bioquímicos para fechar o raciocínio e você conseguir ter a sua melhor conduta, né? Então, é muito importante que o processo ele venha assim, entendendo que o exame ele me ajuda a confirmar uma suspeita clínica, ou uma suspeita que veio relacionada ao que ele me fala da alimentação. Então, um exemplo, tá? O atleta me falou que tá com muita fadiga. Quando eu vou avaliar o consumo alimentar dele, tem pouca ingestão de carne. Então, será que essa fadiga vem de uma deficiência de B12? O exame vem para fazer essa complementação e a gente confirmar, certo? Então, sempre precisa estar associado a essa construção de raciocínio. E aí, você fecha, né, sua conduta juntando tudo. Andressa, se eu não tiver os exames... você vai pegar as informações que você tem, juntar e trabalhar em uma dose de segurança do que você pode ali tentar promover um alívio para o paciente. Então, por exemplo, eu suspeito que ele tem deficiência de B12, eu não tenho o exame, a alimentação dele não tem, acho que é válido suplementar? Talvez. E aí, o que eu faço para ter segurança? Trabalha com uma dose pequena, tá? E aí você vai avaliando e acompanhando esse paciente, melhorou, enfim, até com que você tenha a oportunidade ali de dosar. Mais ou menos esse raciocínio é algo que vocês já podem começar a colocar em prática, observar essas referências. É um paciente que faz um treinamento de força. Então já vou dar uma olhada aqui nos marcadores de lesão muscular dele. Olha, comecei a observar, é mais aumentado mesmo.
Às vezes, do mesmo paciente tem lá o histórico dos exames da vida, e aí você viu esse marcador bem mais baixo no exame anterior. Aí você pergunta, essa época que você já treinava ou não? Tava treinando o quê? Tava de férias? Então, você já consegue entender ali o contexto do próprio paciente, né? Porque o ideal é que eu compare ele com ele mesmo, certo? Então, gente, o objetivo era dar uma pinceladinha aqui no conteúdo. É extremamente complexo, né? Eu tava até falando em sala de aula hoje que esse conteúdo é um conteúdo para aula sábado e domingo de pós-graduação. Então, assim, é denso, tem vários detalhes, existem diversas características. Nada é... Às vezes as pessoas elas têm muito a ideia de que ou é bom ou é ruim, ou é isso ou é aquilo, e não é. Quando a gente fala em interpretar, a gente tá falando em olhar o todo, né? Que isso seja pra medicina, enfim, né? Quando a gente fala em saúde, não só no esporte, eu sempre preciso olhar esse todo. Então, sempre o raciocínio, faz a avaliação clínica, contrapõe com a alimentação e os exames, eles vêm com essa ideia do complementar para que a gente tenha aí a tomada de decisão do que é que vai fazer de conduta para o paciente, tá? Então, essa era a mensagem que eu tinha para deixar para vocês, deixar um gostinho aí de quero mais, de que vocês, que é legal, que é interessante se aprofundar, de entender que eu não posso pegar um atleta e querer avaliar os exames dele como se ele fosse um indivíduo que não treina. Então, não é ok, né, fazer isso, não é certo. Que eu preciso aprofundar um pouquinho do conhecimento, entender as adaptações desse treinamento para que eu consiga interpretar esses exames e entender ali esse contexto, tá? Então, era essa mensagem que eu queria deixar. Olha, obrigada, Thaís. Thaís já se manifestou dizendo que adorou a aula. Tô começando a sequência de lives sem anunciar nada, né? A gente tá começando esse projeto, começando mesmo, tem uma semana, que é o projeto Desenrola Nutri. Então, já convido para vocês, quem não tava no início, a conhecer. Então, é um projeto voltado para nutricionistas e estudantes de nutrição, para que vocês aprendam, para que vocês consigam dominar na prática, gente. Isso com certeza vai ser o diferencial do nosso trabalho aqui, a nutrição esportiva, né? Por quê? Porque, por exemplo, durante a minha carreira, você lê 1 milhão de artigos, faz 1 milhão de cursos e no final você tem um monte de informação e você diz, não sei como aplicar. Então, não é isso que eu quero trazer pra vocês, né? Eu realmente quero trazer o lado da prática, da realidade de quem vive com isso, quem trabalha no consultório, quem trabalha com todos os tipos de praticantes de atividade física, atleta, e como que a gente faz, né? Um passo a passo, um beabá, digamos que é mais ou menos esse raciocínio, tá? Então, continuem acompanhando. Tô adorando que entraram várias pessoas, entraram alguns amigos queridos que passaram por aqui. E aí, né, como eu prometi, toda terça e quinta, a gente vai estar com um conteúdo um pouco mais robusto nas lives. E todos os dias tô soltando conteúdo. Quem quiser falar comigo, quem quiser mandar direct, pode chamar, que tô aqui super aberta para que a gente consiga ter essa troca de informações e que eu consiga ajudá-los, né, nesse processo, tá bom? Tô finalizando, agora é hora de ficar um pouquinho com a família. E até a próxima. Obrigada mesmo pela participação. Tô super feliz, tá? De dizer que me acompanha desde 2019. Já tem 5 anos, né, de estrada. Pois, boa noite e um abraço.